estamos voltando. Coloquei no 4G agora, vamos ver se melhora. Mas ainda tô com a impressão de que tá com delay. Não sei se é meu celular. Bom, vamos lá que tem bastante assunto pra gente falar, né? Como eu tava falando, essa semana foi uma semana marcada por altos e baixos na bolsa. Até o finalzinho, né, do pregão agora, a gente tava fechando perto de 0,5% negativo, mas porque deu uma recuperadinha agora no final. A bolsa chegou a baixar de 110 mil pontos. E o que acontece, né? O que tá acontecendo? Enfim, por que tá acontecendo isso? A grande pergunta é, né? O que vai acontecer? Quais são as razões para isso estar acontecendo? E o que a gente vislumbra aí daqui para frente, né? Então, para falar um pouquinho, né, do que a gente vislumbra, vamos entender um pouquinho o que tá acontecendo no mundo. Então, primeiro grande assunto da semana foi uma crise financeira mesmo, causada por uma empresa chamada Evergrande na China. Ela já foi assunto na semana passada e ela continuou sendo assunto essa semana, porque a Evergrande é uma grande incorporadora chinesa e ela tem um peso gigantesco no PIB da China, na produção da China. O que aconteceu é que assim, o mercado, ela anunciou que poderia dar algum calote, então o mercado ficou muito tenso com isso. Entretanto, a China está fazendo alguns movimentos para dar uma segurada nisso. Essa semana a China injetou 15 bi de dólares no sistema financeiro e também a Evergrande conseguiu levantar 10 bi através da venda de 20% na participação da Shenzhen Bank, do Shenzhen Bank, que é uma das empresas do grupo. Isso eles venderam para o governo, né? Para o governo local. Então isso deu uma acalmada nos ânimos, mas foi um dos grandes responsáveis por esse estresse todo que teve durante a semana. Além disso, para quem deve estar, todo mundo que acompanha o jornal aí deve estar vendo que o mundo está vivendo uma crise energética, gente. A crise energética ela não é única e exclusiva do Brasil. Então a gente tem visto, né, o valor das contas de energia aqui no Brasil cada vez subindo mais. Inclusive ela foi uma das grandes responsáveis por essa manutenção da inflação nos patamares atuais. Mas o fato é que essa crise energética ela é global. Então ela está acontecendo nos países da Ásia, especialmente China. Ela está acontecendo nos países da Europa. O custo da energia na Europa subiu mais de 500% nos últimos meses. Então, assim, não é uma única exclusividade do Brasil. Essa crise ela é global, impacta diretamente combustível, impacta energia elétrica. Aqui no Brasil, a gente tem energia elétrica muito por fonte de hidrovia. A crise ela vem pela questão de escassez de água, por a gente estar vivendo um período de seca. Lá fora, a energia ela vem muito de termoelétricas, ela vem muito de carvão, depende muito de petróleo. Então, acaba que você tem uma crise energética global, tá? Essa crise ela não é exclusividade nossa e ela acaba impactando o resultado do mundo inteiro e também acaba impactando os ânimos, né, dos investidores no mundo inteiro. Além disso, o que a gente teve essa semana? A gente teve Vale marcada. Apesar de ter pago ótimos dividendos, né, no início da semana, a gente teve Vale marcada por uma queda mais acentuada, muito puxado por um incidente que teve no Canadá, onde ela teve 39 operários que ficaram presos dentro de uma mina. Então, sempre que isso acontece, o mercado fica estressado, não se sabe o que vai acontecer, então dá uma travada. Vale caiu bem, foi inclusive deu uma puxada na bolsa. A gente teve a questão de tapering americano. O que é o tapering americano, né, gente? O pessoal fala, mas o que é isso? Juros americanos, o que isso tem a ver com os meus investimentos aqui no Brasil? O fato é que toda vez que a economia americana, ela dá sinais de que vai desacelerar, ou que o mercado ele vai parar de ter liquidez, porque o que acontece hoje? Hoje o Banco Central americano, ele recompra muitos títulos, fazendo com que o mercado tenha liquidez. Isso para estimular a economia que ela continue girando. E existe aí uma discussão muito intensa do que vai acontecer daqui para frente, porque ao mesmo tempo que você tem parte do governo sinalizando de que vai parar e que esse estímulo ele vai ter que diminuir a curto prazo, porque o governo não tem como ficar bancando isso por muito mais tempo, você tem ainda uma economia muito fragilizada. Então, existe ali uma briga, né, no governo americano. De um lado, a gente tem pessoas dizendo que vão ter que diminuir esse estímulo, de outro lado, a gente tem o John Biden puxando isso para que esse estímulo continue, para que a economia volte a girar de uma forma mais intensa.
O fato é que isso gera uma incerteza no mercado, e se tem uma coisa que o mercado não gosta é incerteza. E, consequentemente, volatilidade vem junto com qualquer problema que traga incerteza, né? Bom, isso falando de mundo, falando um pouquinho de Brasil, né? Essa semana a gente teve dados importantes, então a gente teve um dado muito positivo, que foi o dado do CAGED. Esperava-se que... O que é o dado do CAGED? É o dado de geração de emprego no período, referente ao mês de agosto. Esperava-se que a gente fosse ter aproximadamente 272 mil vagas geradas no mês de agosto. E, na verdade, foi 372 mil. Então, foi bem acima do esperado. É um dado bem positivo de que a economia está voltando a girar e está voltando a acontecer. Além disso, a gente teve pela primeira vez, já em bastante tempo, uma deflação no IGPM. Então, o IGPM esse mês deu uma desacelerada e a gente está fechando aí perto dos 25% no acumulado de 12 meses. Então, é a primeira vez que a gente tem uma deflação. Ele começou diminuindo, e agora é a primeira vez que ele realmente ficou negativo, tá? Que a gente conseguiu ter uma reversão nessa inflação, que é o IGPM. O IGPM é o que mede mais ou menos índice de construção civil, índice de aluguel. Ele tem uma certa relação com a inflação, mas ele é mais específico para esse setor de construção civil, aluguel, imobiliário, tá? Então, pela primeira vez aí em bastante tempo, a gente teve uma deflação no IGPM. Tudo isso, o que nos traz de resultado, né? A gente teve a Bolsa fechando quase 7% negativo no mês de setembro, deu menos 0,6,57%. S&P 500 fechou negativo, Dow Jones fechou, não foi só a Bolsa brasileira, na verdade a Bolsa global, né, tá vindo aí com resultados negativos, globalmente foi quase unânime. A gente tem dólar subindo 5,3%, o IFIX, que é o índice que mede fundo imobiliário, caiu um pouquinho, ouro subiu 2,27%, o Bitcoin caiu 7,41%. E por que eu tô falando tudo isso, né? Tô falando tudo isso pra gente pensar, bom, tá bom, então a gente tem crise energética, nem falei de Covid, né, porque a gente ainda tem um cenário meio instável, tem países ainda muito críticos, países que travaram a vacinação, enfim, isso tudo ainda pode ter algum impacto aqui, mas o grande ponto é, quando a gente tem um cenário onde eu tenho muita incerteza no mercado e tenho muito risco, muita coisa envolvida, eu tenho estresse em bolsa e eu também tenho estresse na famosa curva de juros. E a gente já falou disso bastante vezes aqui, mas assim, o que acontece é que quando eu tenho estresse na curva de juros, eu tenho também oportunidades em renda fixa. Então, dificilmente, e a gente fazia muito tempo que não via produtos de renda fixa, CDBs, LCA, LCI, crédito privado, pagando taxas tão boas quanto tem pago agora. Então, o que você tem que ficar de olho na sua carteira, né? Olhando para daqui para frente com esse cenário que a gente tem. Quando a gente tem um cenário de incerteza, gente, ninguém tem bola de cristal, ninguém vai saber exatamente o que está acontecendo. O fato é, a gente tem um cenário bem tumultuado, a bolsa hoje quase, fechamos aí perto de 113 mil pontos, caiu bastante em relação ao pico que já teve esse ano, que foi perto de 130 mil. Quando a gente tem esse tipo de movimento, a gente também tem oportunidades, né? Então, renda fixa, ainda tem títulos pagando acima de 12% ao ano de rentabilidade, pode ser uma oportunidade aí. A própria bolsa, quando a gente olha para o que a bolsa entrega do ponto de vista de resultado de lucro versus o preço que ela está custando, tem muita oportunidade, porque tem muito papel barato na bolsa. Então, aqui, e a dica de hoje o grande ponto a gente tem que tentar fugir desse efeito manada. Quando tá todo mundo comprando que a bolsa tá alta, não é hora, é hora de você pensar e falar, opa, se eu for comprar, eu tenho que comprar com cautela. Quando a bolsa tá caindo e tá todo mundo vendendo, é hora de você olhar com mais carinho as ações e falar, poxa, o que tá mais barato aqui? Quais são as oportunidades que eu tenho aqui? E sempre diversificar a sua carteira. Não tem jeito, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Então você tem que ter sim um pouquinho de exposição em produto internacional. Se você puder fazer isso via COI com uma certa proteção, melhor ainda, caso você possa abrir mão de liquidez. Você tem que ter sim bolsa, você tem que ter renda fixa, você tem que ter essa composição dentro da sua carteira, porque num movimento ou em outro você vai estar protegido e você vai conseguir curtir e surfar aí uma alta de repente quando ela vem, tá bom? Gente, eu acho que era isso. Bom final de semana para vocês. Vamos torcer aí pro mês de outubro ser um mês um pouco mais calmo, mas de novo, sempre que a gente tem volatilidade, sempre que a gente tem estresse, a gente tem também oportunidade. Então, você tem que ficar de olho. Agora, mais do que nunca, você precisa estar perto do seu assessor de investimentos para você entender quais são as oportunidades que você tem. Tem muita oportunidade aí.
fica de olho, fala com seu assessor e não deixa passar, tá bom? Um grande beijo pra vocês, obrigado, fiquem com Deus.